Irmãos, boa noite, graça e paz, da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Antes da gente começar a nossa exposição, eu queria que a gente orasse pelo Marrocos. O Marrocos acabou de sofrer um grande terremoto, né, e a estimativa, né, até ontem, quando eu li a notícia, eram mais de 2.000 mortos. Né, então, é um sofrimento muito grande, né, é desesperador, porque você, além de perder, né, os seus entes queridos, você perde todos os seus bens, né? Tudo derrubado, tudo destruído. Então é um estado assim, deve ser um pavor muito grande, um desespero muito grande aí. Então vamos orar pelo Marrocos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás no controle da história. O Senhor é quem governa, o Senhor é quem determina. E o que houve no Marrocos, Senhor, não foge ao Teu conhecimento, não foge à Tua mão. É um propósito, é um sinal de que Cristo está às portas. Nós entendemos isso também, que é um sinal de juízo do Senhor. Mas mesmo dentro, Pai, desse contexto, nós pedimos a Tua misericórdia sobre a nação, sobre o povo, que perdeu parentes, perdeu também seus bens. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, consola esses corações, para que, Senhor, venham a se entregar ao Senhor e conhecer o Teu nome e glorificar o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, órfãos, viúvos, viúvas, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, ficaram arrimo de família, que a Tua boa graça, a Tua boa mão, a Tua boa misericórdia esteja os acolhendo, Senhor. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Abra sua palavra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos encerrando essa carta. Podia fechar aqui um pouquinho o volume, senão vai ficar dando microfonia. Eu pensei que ia encerrar esse domingo, mas, irmãos, não deu. Né? É interessante como é que os temas, né, eles brotam aqui nas cartas, os temas teológicos brotam nas cartas e a gente fica, né, preso a esses temas, preso no bom sentido, né? A gente vai amadurecer com eles. E a gente acaba percebendo que não dá para fazer um sermão, né, do capítulo 2 ou um sermão do capítulo 3. A gente vai ter que dividir isso aqui em alguns sermões subsequentes. Então, nós vamos estar hoje vendo e estudando e pregando sobre os versos 13 a 17 da segunda carta do capítulo 2. Né, que diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 17. Diz assim o texto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda obra e boa palavra. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e nós carecemos que o Senhor nos dê graça, entendimento. E não só isso, Senhor, que nós possamos aplicar as verdades contidas nela, nesse texto aqui, Senhor, aos nossos corações, à nossa vida diária, na nossa vida ordinária. Ajuda-nos a crescer, a amadurecer, Senhor, em Ti, na expectativa da volta de Cristo. Amém. Eu vou trazer aqui uma breve introdução e depois seguiremos nos nossos temas aqui, nas nossas teses, nossos pontos aqui do ensino da palavra. A história humana e a sociedade são sustentadas e fundamentadas pela tradição bíblica religiosa. Toda sociedade, toda humanidade, ela subsiste ou ela existe por causa da tradição religiosa. Isso é um fato.
Não existe sociedade sem uma tradição religiosa. Todas elas seguem uma tradição religiosa. Isto foi estabelecido por Deus desde a criação de Adão e Eva. Adão e Eva são criados à semelhança e imagem de Deus para refletir essa semelhança e imagem às gerações futuras. Isso já é uma tradição. Isso é a tradição religiosa. Replicar essa imagem, essa semelhança. Nesse contexto de replicar a imagem de Deus e sua semelhança nas gerações seguintes, está estabelecido por Deus a saudável e perfeita tradição bíblica da fé. Deus se faria conhecido e revelado por meio das gerações vindas de Adão e Eva, por meio da tradição bíblica da fé. A tradição bíblica da fé seria a base fundamental para todo o desenvolvimento da humanidade. E chegou até nós. E realmente é dessa forma e está estabelecido. A tradição bíblica da fé, fundamentada na autorrevelação de Deus, por meio da imagem e semelhança recebida graciosamente de Adão, governaria a mente e o coração de todos os seres humanos. Esse era o propósito inicial de Deus. Adão sem pecado, também Eva sem pecado, né, gerariam uma humanidade à semelhança de Deus, à imagem de Deus, não é? E essa humanidade seria governada, não é, pela tradição recebida de Adão e Eva. Que tradição? Bíblica da fé. Adão, como representante federal da humanidade, pecou. E o pecado deformou a imagem e semelhança de Deus em todos os seres humanos, deformando também a tradição bíblica da fé. Essa foi uma das consequências do pecado de Adão. Não se perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus, mas foi deformada. Deformada. Contudo, nesse contexto de deformidade por causa do pecado, Deus, por meio da sua graça salvadora em Cristo, restaura essa tradição na vida do seu povo escolhido e funda a sua igreja para que ela seja a propagadora da tradição bíblica da fé. Logicamente, isso começou lá atrás com o povo de Deus, quando Deus chama Abraão para de Abraão formar uma nação. E qual era o propósito ali? Justamente renovar e continuar a expansão da tradição bíblica da fé. Nós podemos dividir a humanidade em, pelo menos, em dois testemunhos, ou em duas tradições, ou em dois testemunhos de tradições. A primeira tradição, a primeira separação, a primeira divisão, né, está na tradição bíblica da fé fundamentada na palavra de Deus. Então, a humanidade ela vai se separar em dois blocos. E qual é a segunda tradição? A tradição religiosa secular fundamentada na idolatria. Não deixa de ser uma tradição religiosa, porque a idolatria tem a ver com religião. Então, está muito claro, está muito exposto isso na nossa humanidade. A tradição bíblica da fé e a tradição religiosa da idolatria. Alguém segue uma delas. A igreja, chamada por Cristo, como acabamos de ler aqui no contexto do texto, né, e também eleita por Cristo, ela segue o quê? Ela é chamada a seguir o quê? A tradição bíblica da fé. Cá estamos nós. Paulo, na segunda carta à igreja de Tessalônica, nos versos 13 a 17, exorta a igreja para permanecer firme e guardar a tradição bíblica da fé cristã. Sem a perseverança da tradição bíblica da fé cristã, recebida do Evangelho de Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, por meio da pregação e do ensino de Paulo, a igreja estava fadada ao secularismo apóstata. Irmãos, é uma pergunta que fazemos hoje. O que é que sustenta a igreja diante de um mundo e de uma força demoníaca que se levanta contra a igreja? A tradição bíblica da fé. É isso que nos sustenta. Não é outra coisa. A igreja de nossos dias é chamada a guardar, preservar,
viver e proclamar a tradição bíblica da fé cristã. Se ela foge do seu chamado e vocação, como a gente viu aqui no texto aqui, ela não foge, Paulo vai exortar e vai animar a igreja para isso, está fadada a ser consumida pelo secularismo e condenada a ser fechada por Deus. E Deus fecha a igreja, ele ajuiza a igreja, ele fecha mesmo, fecha as portas. Acabou. Se ela se desvia a esse nível, a esse ponto, se a sua apostasia chega a esse ponto, então ele vai fechar a igreja, deixa de ser igreja. Secularismo basicamente significa a negação da tradição religiosa que estrutura a sociedade. Isso que é o secularismo. É uma corrente filosófica, eu creio que o Tiago vai falar sobre isso, aqui nas suas aulas. Ela nega a tradição religiosa que estrutura a sociedade. Deus não existe. Então isso é fundamento do secularismo. Em nosso contexto, é a negação da tradição bíblica da fé. Então o secularismo, ele prega isso. E ele tem entrado na igreja, justamente com esse propósito, de negar a tradição bíblica da fé. Não, nós precisamos reinterpretar a Escritura. Isso é secularismo. Não é bem isso que Paulo quis dizer, não é bem isso que Deus quis dizer, não é bem isso que Abraão quis dizer, não é bem isso que os 10 mandamentos querem dizer. A gente precisa contextualizar aqui a nossa realidade, o nosso modo de a gente pensar, o nosso modo de a gente viver. Então a gente vai ajustar a Escritura ao nosso modo. Secularismo puro. Isso é entrado na igreja. Pecado não é tão pecado, olha, é um desvio de conduta, mas isso pode ser consertado, papapá. Tudo isso tem a ver com secularismo. Qual é o nosso tema de hoje? A tradição bíblica da fé em ação, aqui no contexto de Paulo aqui. Ela age hoje em nosso meio. Temos que entender que a tradição bíblica da fé foi revelada e dada à igreja e não ao mundo. Nós que temos que perseverar nessa tradição e testemunhá-la. Não é o mundo que tem que fazer isso. Paulo, na primeira carta, já havia mencionado a perseverança, a fé e o amor desta igreja. E na segunda carta, o suportar as perseguições e tribulações contra Deus e o seu culto. A igreja está firme. Apesar de Paulo reconhecer o testemunho desta igreja, ele exorta a igreja a guardar a tradição da fé cristã até a segunda vinda de Cristo, pois é esta tradição que vai sustentar e preservar a igreja da apostasia nos últimos dias e de ser enganada pelo anticristo. Está claríssimo aqui no texto. Então, Paulo, nos versos finais do capítulo 2, que nós acabamos de ler, reaviva na igreja o seu chamado e a sua eleição, para que ela persevere, guarde e proclame a tradição bíblica da fé cristã. O resumo é: o guardar a tradição da fé cristã é o que vai fazer com que a igreja não se esqueça, primeiro, do seu chamado e vocação, e segundo, de não cair na apostasia nem no engano do anticristo até a volta de Jesus. Irmãos, isso tem a ver comigo e com você. Porque nós carecemos e dependemos dessa tradição bíblica da fé, senão a gente vai sucumbir. Não podemos achar que essa tradição é algo do passado. Não é, irmãos. Isso é que sustenta a nossa fé. Antes de entrarmos no texto em questão, eu gostaria de definir o que é tradição bíblica e fé no contexto da carta, para que fique claro para a gente. Então, primeiro, o que seria essa tradição bíblica da fé que Paulo fala aqui nesse texto aqui da segunda carta aos Tessalonicenses? Não é? Ela está fundamentada na palavra escrita de Deus, dada ao seu povo através do ensino e da instrução fiel dos seus servos fiéis. Isso é a tradição bíblica da fé. É a palavra de Deus escrita, que foi dada, e também oral, naquele contexto, que isso vem lá de trás, ao seu povo, através do ensino, da instrução fiel dos seus servos fiéis. Então a gente vê que é uma tradição que vem de geração a geração, e vem passando.
não é? E vem conduzindo, e vem inflamando, e vem contaminando a igreja e expandindo a igreja do Senhor. E o que é fé no contexto da carta aqui que nós estamos tratando aqui? Fé é conhecer a Deus por meio da sua autorrevelação em sua palavra, crer e submeter-se a Ele conforme a sua palavra. Isso é fé. Fé não é sentimento, fé não é arrepio, a fé bíblica não é isso. É uma submissão consciente de conhecimento às Escrituras. Então, quando falamos de tradição da fé cristã, estamos falando de toda a Escritura como regra de fé e prática para o cristão e para a igreja. Irmãos, isso é fantástico. Isso me encanta. Isso me encanta. Porque nós pertencemos a uma igreja que tradicionalmente vem desde a era antiga, fundamentada nos mesmos princípios bíblicos de fé. E às vezes a gente nem para pensar sobre isso. Então nós estamos, trazendo da geração passada, vivendo esse contexto bíblico da fé e passando para frente, para a geração seguinte. Estão aqui as crianças aqui. O mesmo princípio bíblico de fé. Agora preste atenção. Para muitos crentes, a tradição bíblica da fé é algo do passado. É coisa do Velho Testamento. É coisa do tempo de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Não se precisa mais desse tipo de tradição religiosa em nossos dias. Muita gente pensa assim, em nossas igrejas hoje. Hoje estamos no Novo Testamento. Aquelas tradições do Velho Testamento não têm mais valor. Hoje adoramos um Deus amoroso, um Deus sensível, a dor humana, que não se ira com o nosso pecado e que nos atende em tudo para nos fazer felizes. Essa é a tradição que nós queremos hoje, uma tradição nova, diferente. Hoje, em nossos dias, a palavra tradição foi pulverizada de seu significado e se tornou um palavrão sem uso. Olha para a sua família. Ela tem uma tradição? Eu garanto que sim. E vocês estão repetindo ela assim, talvez sem nem perceber. Talvez, provavelmente, percebendo algumas delas. Mas nós trazemos coisas da nossa família, que foram incutidas em nosso coração, em nossa mente, pela educação dos nossos pais. Isso é uma tradição que eles já receberam dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, isso vem lá de trás. E a gente vai replicando isso até os nossos dias. Até os nossos dias. Uma tradição que a minha família tinha, todo domingo ia à missa, sem exceção. Todos os domingos estávamos lá, às 5 horas da tarde, dentro da catedral. Uma tradição de fé. Estávamos lá. E a igreja estava lotada de gente fora. Por quê? Não era só a tradição nossa, mas uma tradição ali quase que universal. Todo mundo replicava isso. E como é que isso chegou à minha mente? Como é que isso chegou à mente dos meus pais? Através dos pais dele. Mesma coisa. Então isso vem se repetindo. Então toda a família ela traz em seu conteúdo existencial uma tradição. Seja boa ou seja má. Seja má. A tradição hoje é não ter tradição. É virar a página e reescrever a história e reinterpretar a Bíblia no contexto do século XXI e moldá-la às novas tradições que surgiram com os novos vícios, manias, taras e obsessões da sociedade. Esse é o contexto que a gente vive hoje. Na verdade, Jesus já fez o alerta. O que está acontecendo é uma replicagem em maior intensidade e aceleração das tradições carnais dos dias de Noé. A tradição religiosa apóstata, idólatra. Não se engane, igreja, não se engane, irmãos. Isto é um sinal da proximidade da segunda volta de Cristo.
Portanto, não se deixe enganar, rejeitando a tradição bíblica da fé, defendendo uma nova interpretação das Escrituras moldadas aos novos costumes sociais. Isso é apostasia. Isso não é bíblico. Não se tem que se reinterpretar a Bíblia de forma alguma. Porque quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Não somos nós, irmãos. Nós temos que nos submeter a ela, porque ali é a palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, perfeita. Seja crente. Guarde a tradição bíblica da fé, se deleite nela por meio do poder do Espírito Santo e proclame esta fé até a segunda volta de Cristo. Mas, pastor, como é que eu vou fazer isso? Nós temos uma tradição fantástica na Igreja Presbiteriana, que você não encontra em quase nenhuma igreja. Escola Bíblica Dominical. Faça uma pesquisa aí, veja quais são as igrejas que tem no nosso meio que tem escola bíblica dominical. Não existia, mas foi criada por uma necessidade de alcançar as crianças lá da Inglaterra que ficavam, né, os pais nas usinas de carvão e os filhos soltos no meio da rua. E aí Deus levanta homens para juntar essas crianças e começar uma classe bíblica com elas. E aí surgiu a escola bíblica dominical e tornou-se uma tradição da nossa igreja. Você está vendo que é uma tradição, irmãos? Uma boa tradição, uma tradição bíblica da fé, escola bíblica dominical. Não deixe seu filho em casa. Traga para a igreja. Pelo via o evangelho, a palavra de Deus. Porque, irmão, se ele não vir isso aqui, ele vai se perder. E vai perder o prumo da vida. Criança tem que estar na escola bíblica dominical. Filho de crente tem que vir para cá. E ouvir as Escrituras. Conhecer o temor a Deus. Porque esse mundo, irmãos, não tem nada para ensinar de bom. A tradição do mundo é apóstata, é idólatra. Que lições esse texto nos ensina, irmãos? Pelo menos 3 lições. A primeira, a tradição bíblica da fé reaviva a escolha e o chamado da igreja. Versos 13 e 14. A segunda lição, a tradição bíblica da fé deve ser guardada para a perseverança da igreja até a segunda volta de Cristo. E por fim, terceiro ponto, a tradição bíblica da fé move a igreja a orar pelo consolo e fortalecimento de Deus até a segunda volta de Cristo. Versos 16 e 17. Então vamos aqui ao nosso primeiro ponto. A tradição bíblica da fé reaviva a escolha e o chamado da igreja até a segunda vinda de Cristo. Versos 13 e 14. Antes de entrarmos nos versos 13 e 14, vamos observar na Escritura a escolha, o chamado e o propósito do povo de Deus e da igreja no mundo. Primeiro do povo de Deus, vamos ver o chamado, a escolha, o chamado e o propósito. Isso começa por Abraão, Gênesis 12, 2 e 3. O texto diz assim: farei de você uma grande nação, mas quem fará? Deus. Não é Abraão que fará uma grande nação a partir de si mesmo. Não. É Deus que o chama, que o vocaciona. Está vendo aqui como é que a coisa funciona? Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Está aqui, irmãos, o chamado, a escolha e o propósito de Deus ao formar o seu povo. Para quê? Para que esse povo leve adiante, abençoe todas as famílias da terra. De que maneira? Na expansão da tradição bíblica da fé a partir de Abraão. Que Abraão creu em Deus. Isso foi lhe imputado para a justiça. Princípio bíblico da fé, que nós utilizamos hoje para nós. Segundo a igreja, o chamado, a vocação e o propósito. Deus via em Abraão sua igreja, pois a escolha, o chamado e o propósito continuam os mesmos para a igreja. Não mudou nada. Só houve uma renovação, um avivamento, um reavivamento. 1 Pedro 2,9. Revela esta verdade de modo claro e poderoso. Diz o texto:
Vocês, porém, aí aqui é vocês, a igreja, não é tu, Abraão. Aqui a coisa já ampliou. Aqui é a igreja. Veja que aumentou a densidade populacional. Agora é a igreja, é o povo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, olha só, sacerdócio real, aqui o chamado de vocação, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí vem um propósito aqui, a fim de proclamar, como foi para Abraão, as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja uma bênção para as nações. Não mudou, irmãos, nada. Ampliou e intensificou mais ainda o nosso chamado, a nossa eleição e a nossa vocação, o nosso propósito como igreja. Então, quando Paulo traz a memória da igreja de Tessalônica, sua eleição, chamada de propósito, está replicando o que Deus fez em Gênesis com Abraão e o que está em 1 Pedro 2,9. Olha aqui como o texto aqui é bonito. Aqui em 2 Tessalonicenses, versos 13, 14 e 15. 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Então Paulo aqui está grato a Deus. E orando a Deus pela igreja, irmãos. Amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu. Acabamos de ver aqui escolha. Desde o princípio. Agora, olha aqui o propósito. Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Somos salvos por Deus para a santificação do Espírito e fé na verdade. 14. Foi para isto que também, outro propósito, que também Deus os chamou. Temos aqui escolha, que é a eleição. Temos aqui chamado no 14. Mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eterna salvação. No verso 3 do capítulo 2, Paulo chama a igreja para a realidade da sua eleição e chamado divino. No contexto de perseguição, de tribulação, né? Visualizando a segunda volta de Cristo. Depois de revelar a terrível realidade dos sinais que apontam para a volta de Cristo e seus juízos sobre a humanidade, está no contexto anterior do capítulo 2, Paulo, para não deixar a igreja apavorada, sem esperança e desanimada com a realidade do princípio das dores, que vai acontecer em nossos dias, reaviva a eleição e o chamado da igreja para seu papel no mundo hostil a Deus e a seu culto até a volta de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não esmoreçam. Continue fazendo o que vocês foram eleitos e chamados para fazer. Proclame o evangelho, abençoe as famílias, abençoe as nações, mesmo diante desse contexto hostil contra a igreja. Observe que ele começa o verso 13 com a conjunção mais. Eu não sei se na sua tradução tem isso. Mas devemos. Então, esse mais aí faz um contraste com a realidade do contexto anterior. Paulo está dizendo o seguinte, a igreja. Preste atenção, irmãos. Vocês foram eleitos e chamados por Deus para a realidade do novo céu e a nova terra. A nova humanidade. A nova Jerusalém. Vocês foram eleitos e chamados para fazer parte de uma nova humanidade em Cristo. Portanto, não desanimem com a realidade do mal já presente e com a sua intensidade que se prolifera. E o juízo de Deus que se aproxima. Continue nesse contexto, testemunhando a Cristo. Perseverando na tradição bíblica da fé. Que ele vai completar aqui, conforme a gente vai lendo aqui o texto aqui. Os verbos centrais nesses versos 13 e 14 são o verbo escolher e o verbo chamar. São centrais aqui o texto. E o que Paulo está aqui falando para a igreja. Vamos ver aqui o que significa o verbo escolher no contexto do texto aqui. O verbo escolher significa eleger pelo voto pessoal. Isso é bem interessante, né? É como se parece conosco, né? Como é que você elege um representante seu na política brasileira? Através do seu voto. E é um voto pessoal, é um voto individual.
Não é um voto coletivo. A soma dos votos pessoais é que elegem o político. No caso aqui, aplicando aqui a Deus, né, Deus elege pessoalmente cada um que faz parte da sua igreja, que faz parte do seu povo. Ele chama pelo nome de cada um. É uma eleição pessoal. Irmãos, isso deveria nos alegrar profundamente o coração. Por quê? Porque ele nos conhece pelo nome. Nome é intimidade. Conhecer alguém pelo nome é entrar na intimidade dela. Você expôs o seu nome, você expôs a sua intimidade e toda a sua tradição. Ela está em seu nome, a sua tradição. Então podemos entender o significado do verso 3 assim, do verso 13 assim. Porque Deus, desde o princípio, escolheu com seu voto pessoal sua igreja para a salvação, e esta salvação deve ser caracterizada por duas coisas: santificação no Espírito e fé na verdade. Então, a igreja, Deus elegeu pessoalmente cada um aqui para a salvação. Ótimo, graças a Deus. Mas tem duas características aqui, né, que tem a ver comigo e com você, com o nosso esforço a partir dessa eleição. Nós não podemos nos autoeleger, não. Somos pecadores. Aí cabe a Deus, mas temos uma responsabilidade quando tomamos conhecimento da nossa eleição. E qual é a nossa responsabilidade? São duas: santificação e fé na verdade. Base da fundamentação bíblica da fé. O que é a santificação aqui no texto aqui? Separação do pecado e do mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo e não somos mais escravos do pecado. Ele não nos domina, nem o mundo nos domina. Podemos dizer não aos dois. Não. Por quê? Porque eu tenho uma nova tradição. Deus me colocou na sua tradição bíblica da fé. E fé, na verdade, o que significa? É o fundamento de conhecer a verdade de Deus. A verdade é de Deus. Fé na verdade de Deus. E não em nossos sentimentos ou verdade pessoal. Isso fica fora. Fica fora. O verso 14, o verbo chamar, significa chamar pelo nome em alta voz. Primeiro aqui, ela elege com voto pessoal. Como é que ela elege? Chamando em alta voz o seu nome e o meu nome. O nome de cada um aqui. Isso é tremendo, irmãos. Isso quer dizer que Deus chamou cada crente de Tessalônica, e nós aqui no contexto, pelo nome. E isso se torna real por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Irmãos, tem que se pregar o Evangelho. Porque é a partir dele que Deus elege e que Deus chama sua igreja. Isso se aplica a todas as eras. Deus chamou e continua chamando pecadores ao arrependimento, não é? Pelo nome de cada um, mediante a pregação do Evangelho. Qual é a tradição aqui, irmãos? O Evangelho. O Evangelho. Olha o que João diz em seu Evangelho, capítulo 10, verso 3. Para este, né? Fica interessante. O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Isso revela o quê? Comunhão e intimidade. De quem? Dele com as ovelhas e das ovelhas com ele. De Cristo com a sua igreja e da sua igreja com Cristo. Cristo nos conhece pelo nome. E as conduz para fora. Ele vai dizer ainda no verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Então, quando Paulo fala aqui de escolha e de chamado, de eleição e de chamado aqui, irmãos, está tratando disso com a igreja. Avivando a igreja. O fato é, a igreja do Senhor não vai se perder,
nem ser enganada pelo diabo, nem apostatar da fé na segunda vinda de Cristo, e nem sofrer sua justa ira contra o pecado, pois ela continua ainda hoje, ouvindo a voz de Deus, a voz do seu pastor, e obedecendo a sua palavra mediante a tradição bíblica da fé. Graças a Deus por isso, irmãos. Paulo deixa muito claro o objetivo final da eleição e do chamado de Deus para a sua igreja, a salvação e a glorificação final dos crentes. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Há um final glorioso que nos aguarda, que nos espera. A nossa glorificação final em Cristo Jesus, irmãos, para viver no novo céu e na nova terra. Seremos parte de uma nova humanidade, é isso que Paulo está dizendo aqui à igreja. Fiquem firmes, continue fazendo o que vocês estão fazendo, continue vivendo o chamado e a vocação de vocês no mundo que vocês estão vivendo. Por quê? Porque o que nos aguarda, irmãos, é glorioso demais. Por isso que Paulo, irmão, no começo da carta aqui, dá graças a Deus pela igreja de Tessalônica. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus escolheu e vocacionou vocês para a glorificação final. Portanto, irmãos, o que cabe aqui a nós, a mim e a você, como aplicação é: não jogue fora a sua eleição. Não jogue fora o seu chamado. Não se misture, não se lambuze com o mundo lá fora, irmãos. Persevere na tradição bíblica da fé. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor por isso. Nós não merecíamos nada disso, irmãos. O que nós merecíamos era o inferno pelo nosso pecado. Deus nos chama pelo nome. Nos escolhe, nos elege e nos dá um propósito novo de vida, proclamar as suas virtudes. Esse é o maior projeto da nossa vida, irmãos. Seja lá o que estivermos fazendo. Não existe projeto maior do que isso, não existe razão maior para viver do que essa. Nós deveríamos, irmãos, sermos gratos a Deus assim, constantemente por isso. No contexto aqui da carta, a igreja estava apavorada com o que estava acontecendo, a perseguição, as tribulações, e Paulo aqui anima a igreja dessa maneira. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Não se travem por causa das circunstâncias. Não deixem que as circunstâncias dominem o coração de vocês, escravizem vocês, tragam pavor, medo e temor. Não. Mas sigam firmes diante do Senhor, esperando essa glorificação final quando Cristo voltar. Segundo, a tradição bíblica da fé deve ser guardada para a perseverança da igreja até a segunda volta de Cristo. Olha o verso 15, só um verso aqui. Esse verso 15 aqui é central a todo o contexto aqui dos versos 13 a 17. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Quem estava trazendo a tradição bíblica da fé para a igreja? Paulo, a teologia paulina, a pregação de Paulo. Mas qual é a base da pregação de Paulo, irmãos? Aí você vai ver uma amplitude aí. A lei, Moisés, os profetas, os evangelhos, o próprio Cristo. Esse foi o fundamento que formou, que alicerçou a tradição da fé bíblica de Paulo. Paulo não criou isso. Paulo não criou essas tradições, irmãos. Ele foi tomado por elas. Quando Deus o chamou, e o vocacionou, e o elegeu. E disse, vai e prega aos gentios. Como ele fez com Abraão, mesma coisa. E Paulo saiu para cumprir o seu mandado. O mandado de Deus. Mas a tradição bíblica da fé de Paulo, irmão, vem sendo montada
durante toda a história da narrativa bíblica, desde Gênesis até Jesus Cristo. Paulo tomou conhecimento disso e formou, e aquilo adentrou o seu coração e o dominou, e ele trouxe isso para a igreja de Tessalônica. Paulo ensinou à igreja de Tessalônica a tradição bíblica da fé, a partir do Evangelho. O verso 15 é uma bandeja de ouro puro dentro do Novo Testamento, entregando à igreja o segredo da sua fiel perseverança até a segunda volta de Cristo. Paulo fala em preservar firme na tradição bíblica da fé cristã. A palavra-chave dos versos 12 a 17 é tradições. Mas o que é uma tradição? A tradição, irmãos, é a transmissão de uma visão de mundo, costume, valores, cultura e princípios de vida de uma geração para outra. Isso é um conceito assim muito simples. O que quer dizer isso? Tradição é isso. É a transmissão de uma visão de mundo, é uma cosmovisão de mundo, que é passada de geração para geração. O que é uma cosmovisão? São valores, né, que permeiam a sociedade. A pergunta que fazemos ao texto é: que tradição Paulo se referia? A do mundo romano? A do Império Romano? Logicamente que não. Eles tinham suas tradições, montadas sobre a idolatria, sobre a filosofia daquele contexto ali. Toda ela idólatra, negava a Cristo. Toda ela é secularizada, que o secularismo não é uma coisa nova do século XX, essa filosofia. Isso vem lá de trás. Sempre existiu isso aí. Os homens só tiveram, assim, a revelação. Isso aqui é secularismo. Com certeza, Paulo não se referia à tradição sociocultural do mundo vigente, no caso, o mundo romano. Paulo se referia à tradição bíblica da fé. Pedro, nas suas cartas, chama a tradição do mundo de fútil maneira de viver, que é um fato. É um fato. Nós temos, irmãos, tradições na nossa vida cotidiana, na nossa família, que são fúteis. Não tem sentido, mas está lá. Vai se perpetuando e se fazendo isso assim conforme. Não é? O menino já nasce, já põe no menino a camisa do Atlético ou do Cruzeiro. Isso é uma tradição cultural. Isso não é uma tradição bíblica da fé. E o menino não sabe nem o que é isso, mas está lá. E o pai está lá, né? Forçando lá e fazendo a cabeça dele para quando ele crescer, tomar conhecimento. Eu sou atleticano ou eu sou cruzeirense. Isso é uma maneira fútil de viver. Porque isso não traz significado nenhum, razão nenhuma, propósito nenhum para a vida. Não estou aqui falando no modo cruzeiro, nem falando no modo atlético. Futebol é esporte e todo esporte ele é saudável quando é praticado de forma saudável, né? Mas o que eu quero falar aqui é que essa não é uma tradição boa para você colocar no coração do seu filho. Tem coisas melhores, tem coisas mais elevadas. E uma delas é a escola bíblica dominical. É muito melhor do que o Atlético do que o Cruzeiro, irmãos. Tem muito mais propósito e tem uma finalidade tremenda, que é a glorificação final dos meus filhos, conhecer a Deus, o seu temor. Essa não é uma boa tradição. Perguntamos ainda ao texto: quando começou a tradição bíblica da fé? Aonde? Em que texto? Em que contexto? Podemos dizer que o pontapé inicial desta tradição começou em Gênesis 4:26. Alguém lembra o que está nesse texto aqui? Gênesis 4:26? Pois bem, o texto diz o seguinte: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Está aqui, irmãos, o princípio bíblico da tradição bíblica da fé. O verbo invocar, nesse texto, pode ter dois significados. Primeiro, chamar Deus pelo nome. Isso é cultuar o nome de Deus. E o segundo, proclamar o nome de Deus, evangelizar. Então a gente começa já a montar aqui o quebra-cabeça, né? Olha, se eu chamo Deus pelo nome, eu estou o quê? Proclamando o seu nome.
O que é que acontece? Na proclamação vai junto a tradição bíblica da fé. Esse texto aqui de Gênesis 4, 26, aponta para alguns indicativos que revelam o princípio da tradição bíblica da fé. Primeiro, da geração de Sete para gerações seguintes se começou a invocar o nome de Deus. Está vendo? Ó? Houve um princípio e depois uma continuidade, de geração para geração. E segundo, o culto a Deus é fundamentado, né, por esta tradição da fé. Vamos invocar o nome de Deus. Certamente isso começou com Adão e Eva e alcançou a geração de Sete e de Sete as gerações seguintes, como diz aqui o texto. Essa tradição se amplia com mais força com Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus para passar a tradição bíblica da fé de geração em geração ao povo de Deus por meio do ensino, da pregação e da sua instrução, da lei. A lei deveria ser a tradição divina transmitida de geração em geração do povo de Deus para a obediência, para a prosperidade, bênção e redenção, presente e final. A lei de Deus, revelada a Moisés, era a real tradição bíblica da fé do povo de Deus. E chegou até nós, graças a Deus, por isso. As tábuas da lei, posteriormente, a lei escrita, e hoje a Bíblia, como temos. É o exemplo claro do propósito de Deus em transmitir para o seu povo a tradição bíblica da fé. As tábuas da lei e, posteriormente, a lei escrita, como nós temos aqui o Pentateuco, hoje temos as Escrituras, não é? É o exemplo claro do propósito de Deus em transmitir para o seu povo, para a sua igreja, a tradição bíblica da fé. É sobre esta tradição que Paulo está falando. No contexto, o Evangelho de Jesus Cristo é a revelação completa da tradição bíblica da fé, pois Cristo é o cumprimento do Velho Testamento e a expressão máxima da tradição da fé bíblica no Novo Testamento. Nós temos acesso a ela. Nós somos chamados, ela está exposta para nós na Escritura. Os patriarcas, a lei, os profetas, os apóstolos e Jesus Cristo formaram a tradição bíblica da fé que fundamentou a vida de Paulo. A vida de Paulo. E hoje? Nós hoje aqui. Quais os fundamentos que nós temos hoje para alicerçar a nossa tradição bíblica da fé? Nós temos os patriarcas, acabamos de ver aqui Abraão, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos os apóstolos, nós temos os evangelhos, nós temos Cristo, nós temos Paulo, nós temos Pedro, a Escritura completa, nós temos os pré-reformadores, nós temos a reforma, nós temos os reformadores, nós temos as confissões e os catecismos de fé que formam a tradição bíblica da fé hoje da igreja. Irmão, nós estamos assim muito bem fundamentados para crermos e vivermos isso. Na verdade, a igreja não tem desculpas para viver fora da tradição bíblica da fé. Se ela vive fora das linhas dessa tradição, revelada na história da igreja, ela já vive na apostasia da fé. Paulo diz à igreja: fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Tradição oral e tradição escrita. Tinha naquele contexto. Hoje para nós também a mesma coisa. Tradição oral, a pregação. Tradição escrita, a escritura, os estudos. Neste contexto, Paulo fala da tradição oral bíblica da fé como da escrita. Mas o fato é, a igreja deveria guardar essa tradição. Está aqui no texto aqui, ó. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes, guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. O que você tem guardado na sua vida dos ensinos bíblicos, irmão, dos princípios? Quem guarda, pratica. A palavra nos confronta todos os dias aqui, de manhã, no domingo, e à noite nas quartas-feiras aqui.
Você tem aprendido muita coisa, tem ouvido muita coisa, princípios, todos os princípios bíblicos. Não são princípios que eu estou dando, não, que a palavra está dando, irmãos. Mas como nós temos recebido isso, como nós temos guardado isso, e como nós temos praticado aquilo que nós temos guardado em nosso coração. Essa é a nossa luta. O que é que amadurece uma igreja? Quando ela entende a Bíblia, os princípios, e pratica esses princípios. E valoriza isso, e guarda isso. E não negocia isso, não vende isso, não banaliza isso, está firme com eles. E põe em prática isso aí. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Tá bom, vamos caminhar uma milha. O que é que eu quero ver com você? Seus frutos. Se são da árvore da vida. Porque se você ama Cristo, irmãos, a primeira coisa que você vai demonstrar é a sua obediência. Claro que é uma obediência imperfeita, é um amor imperfeito, mas você se esforça para isso. Você não se entrega ao seu coração, você não se entrega à sua razão, você não se entrega aos seus direitos. Não, você vai passar por cima de tudo isso, porque a palavra manda você fazer isso. Quais são os 2 mandamentos que resumem toda a Escritura? Amar a Deus de todo coração, todo entendimento, toda alma, todo esforço. É isso. E o segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você cumpre a lei e os profetas. Você cumpre tudo. E é isso que Deus está nos chamando a fazer. Irmãos, o verbo guardar no contexto do texto tem 2 significados. É muito interessante isso aqui, né? Quando Paulo manda guardar aqui as tradições da fé. O primeiro significado diz o seguinte: guardar é agarrar alguém a fim de mantê-lo sob domínio. Isso é muito comum na nossa cultura, né? Eu preciso agarrar um homem para casar com ele. E você vai fazer isso mesmo, né? Você vai agarrá-lo no bom sentido, porque você quer casar com ele, não é isso? Você faz isso. Então, para mantê-lo sob o seu domínio. Então, você quer casar com ele. Eu quero casar com ela, então eu vou agarrá-la. Isso no bom sentido, tá, gente? No contexto aqui, né? E o segundo significado do verbo agarrar é tornar-se mestre. Então, quando Paulo exorta a igreja para guardar as tradições da fé, ele está dizendo o seguinte: agarrem a palavra de Deus e a mantenha presa na mente e no coração de vocês, a fim de se tornarem mestres destas tradições e passarem para as gerações seguintes. É isso que ele está dizendo aqui. Aplicando aqui, esse verbo aqui ao contexto. E esse é o nosso desafio, irmãos. Culto familiar. O que você vai fazer no culto familiar? Justamente isso. Aquilo que você agarrou na igreja a ouvir, você tomou conhecimento, você é mestre daquilo que você tomou conhecimento. Eu vou chegar em casa e soltar e passar para os meus filhos. Culto doméstico, com as crianças. Culto familiar, que nós paramos de fazer. Perdemos essa tradição. Nós temos muito que aprender com os puritanos a respeito disso. Do valor, né, da beleza, né, e das consequências divinas de um culto familiar, irmãos. Sentar com as meninas, sentar com os meninos, abrir a Escritura, ler com eles e explicar os princípios que estão ali. Isso é agarrar a tradição da fé bíblica. Irmãos, esse é o único meio da igreja não ser enganada pelo anticristo, nem cair na apostasia e não perder a esperança e a alegria na espera da volta de Cristo. Agarrar firme as tradições que receberam pela pregação e ensino de Paulo e por suas cartas, que estão todas fundamentadas no Velho Testamento, nos profetas, nos patriarcas, na lei. Terceira lição que esse texto nos ensina.
A tradição bíblica da fé move a igreja a orar pelo consolo e fortalecimento de Deus até a segunda volta de Cristo. Está no verso 16 e 17. Paulo vai encerrar, né, vai finalizar de uma maneira graciosa esse capítulo 2 aqui, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, continue fazendo o que tem que fazer como chamados e escolhidos e continue proclamando, né, aquilo que vocês aprenderam com a tradição da fé, bíblica da fé. Depois de Paulo expor a doutrina da tradição bíblica da fé e suas consequências para a igreja, ele ora a Jesus, pedindo que ele console e fortaleça a igreja para toda boa obra e palavra. A palavra aqui é pregação, é testemunho, é proclamação. É interessante observar como Paulo invoca a Trindade em sua oração. Todo o contexto aqui, não é, desses versos 16 e 17, expõe o mover da Trindade, não é, agindo sobre a igreja, sobre os crentes, sobre mim, sobre você, nos fortalecendo, nos capacitando para que nós continuemos, né, com toda boa obra e proclamando o Evangelho de Cristo. Ele começa pelo senhorio de Cristo, passa pelo amor do Pai e chega às doces consolações do Espírito Santo. Então, ele pede à Trindade que console o coração dos crentes de Tessalônica e os fortaleça para toda boa obra e palavra. Agora, irmãos, qual era o contexto daquela igreja? Contexto de perseguição e uma tribulação brutal e sem misericórdia. Para a igreja guardar a tradição bíblica da fé e permanecer fiel para toda boa obra e proclamação do Evangelho, era necessário invocar a intervenção da Trindade, consolando e fortalecendo a igreja para que ela permaneça fiel à sua eleição e ao seu chamado. Culto de oração. Precisamos orar, irmãos. Precisamos não só pelas nossas necessidades, mas pelos desafios que nos aguardam aí. Não é só a nossa busca por consolo, conforto, pelo fim das nossas tribulações, das nossas lutas. Isso faz parte, mas é ampliar a nossa mente, é ampliar o nosso conhecimento de Deus para ir mais além disso aí. E orar pela causa do reino de Deus, pela sua vontade em nossa vida, pela vinda do seu reino, que ele nos fortaleça a continuar firmes na fé, sem vacilar, sem cair. Orar pelos irmãos, que Deus os sustente, os guarde, os promova, os dê crescimento, dê conhecimento de Cristo, que os avive. Paulo fecha essa perícope de forma gloriosa, glorificando a Deus por meio da sua oração e entrega. Os versos 13 a 17 apontam para o grande amor de Deus por sua igreja. Primeiro, revelado no reavivamento da eleição e chamado. Segundo, pelo reavivamento da tradição bíblica da fé. E terceiro, pelo reavivamento da oração. Esse é o nosso Deus. Está aqui o seu pastoreio sobre a minha e a sua vida. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A igreja perseverará firme por meio da tradição bíblica da fé até a segunda volta de Cristo, glorificando e proclamando a palavra do Senhor, em meio à oração, pedindo a Deus o seu consolo e fortalecimento, não é? Para enfrentar os princípios das dores. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Deus vai nos conduzir de forma gloriosa ao seu propósito final. Conclusão da nossa exposição de hoje. A preocupação de Paulo nos versos 13 a 17 do capítulo 2 da segunda carta à igreja de Tessalônica é que ela guarde as tradições bíblicas da fé, de modo que as circunstâncias e os modismos culturais e sociais não sejam capazes de destruí-la. Mas, pelo contrário,
Que essa tradição destrua toda falsa tradição religiosa, seja por falsa profecia, falsa pregação e falsa carta dentro da igreja. Pense nisso. Qual tradição tem guardado a sua vida e qual tradição você tem passado para a geração seguinte? Sua família, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas. Se não for a tradição do Evangelho de Jesus Cristo, sua tradição vai levá-lo ao inferno. Guarde as tradições bíblicas da fé. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por sua graça e bondade sobre nós. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, por quem Tu és e pela Tua palavra, que nos aviva, Senhor, que traz riquezas profundas que nós não vamos encontrar, Senhor, em nenhum outro lugar. Tua palavra, Senhor, é o nosso tesouro, não precisamos de outro, Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, apalpar as pepitas de diamante que há em Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração para observarmos, Senhor, as ruas de ouro que nos aguardam na Nova Jerusalém. Abre o nosso coração para nós visualizarmos, Senhor, a Tua glória, a Tua santidade, Senhor, o Teu mover, a Tua fidelidade sobre a Tua igreja, o Teu povo, conduzindo-nos, Senhor, à glorificação final. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver a nossa fraqueza e dá-nos, Senhor, a convicção, Senhor, de dependência do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para sermos gratos ao Senhor por todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos nessa nossa caminhada, Senhor. Ajuda a nossa família, Senhor. Ajuda, Senhor, a preservarmos, a guardarmos a tradição da fé bíblica, Senhor, e passarmos para gerações futuras que estão ao nosso redor, através do nosso testemunho fiel, honesto, claro, santo, que o Senhor nos deu através da nossa eleição, do nosso chamado. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. E Deus nos ensina a guardar as tradições bíblicas da fé. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém, Senhor.